Tá? Para quem viu o tema, né, do retiro de hoje, nós vamos trabalhar aquele encontro de Jesus com os discípulos. Aquele primeiro encontro da carta de São João, onde os discípulos de João Batista, eles querem ver o Senhor, então eles vão ao encontro do Senhor, e quando eles encontram o Senhor, eles perguntam: Senhor, onde moras? E o Senhor ele responde: vinde ver, vinde e vede. Então a nossa intenção é trabalhar em cima desta passagem. Se você trouxe a Sagrada Escritura, e se você quiser também pegar a Sagrada Escritura, eu vou ler aqui, né? Mas se você quiser, João, versículo 1, capítulo 1, versículo 35 a 39. Tá certo? Vocação dos primeiros discípulos. No outro dia, João estava lá novamente com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo suas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus, voltando-se para trás e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais vós? Eles disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde habitas? Jesus disse-lhes: Vinde ver. Foram, viram onde habitavam e ficaram com ele aquele dia. Era então quase a hora 10ª. Palavra da salvação. Glória a vós. Então nós vamos trabalhar todos os episódios desta passagem. Vamos trabalhar com João Batista, com aonde moras, né? Onde habitas, e com este vinde ver nesse dia de hoje. Tá certo? Eu não quero começar falando de catequese, nem sobre crianças, nem sobre a metodologia, nem sobre os encontros, como vão ser os encontros. Existe uma pergunta anterior que nós devemos fazer, que Deus faz a cada um de nós, antes de nos confiar uma missão. A pergunta é: tu me amas? Aliás, se nós colocarmos, né, Deus, ele sempre começa por esta pergunta. Antes de enviar Moisés, ele forma Moisés. Antes de enviar Elias, ele forma Elias. Antes de enviar Paulo, ele derruba Paulo. Antes de enviar Pedro, ele quebra Pedro no meio. Antes de Pedro ser Pedro, ele tem que cuidar de Simão. Antes de enviar os apóstolos, Jesus simplesmente diz: vinde ver, vinde e vede. E eles foram, eles viram onde Jesus morava, permaneceram com ele. E percebam que eles ainda não evangelizavam, eles ainda não pregavam, eles ainda não curavam, ainda não expulsavam demônios, eles não batizavam, eles não organizavam as comunidades, eles simplesmente estavam com Jesus. É curioso porque na nossa vida nós costumamos inverter a ordem. Primeiro queremos trabalhar e depois pensamos em rezar. Primeiro nós queremos servir, depois pensamos em permanecer. É muito comum nós invertermos a ordem. Eu posso perguntar aqui para a maioria, né? Antes de ser formado, quem começou a dar aula de catequese antes da formação aqui? Acho que a maioria começou a dar catequese porque o padre pediu antes do padre mesmo da formação. Depois, ao longo do percurso, a formação, e é interessante porque quanto mais você dá catequese, mais você percebe que você precisa de formação. Então você vai sendo formado ao longo do percurso. Então, é muito complicado isso, porque isso pode nos levar a um trabalho, um trabalho somente pelo trabalho, né? E a gente
às vezes nós temos essa vontade, porque depois que a gente conhece Jesus, depois que a gente tem uma experiência, nós temos a vontade de ensinar, de passar aquilo que a gente conhece. A gente tem uma vontade de ensinar. E é muito interessante se você pegar também a vida dos santos. A vida dos santos também é assim. Santo Agostinho, ele foi ordenado bispo. Antes de Santo Agostinho de dar a primeira pregação, antes de Santo Agostinho ele assumir e agora eu vou pregar, Santo Agostinho ele ficou 16 anos recluso só para preparar as tuas pregações. Santo Agostinho ficou 16 anos recluso. O próprio Paulo também fez a mesma coisa. Paulo ficou 10 anos antes de... Porque a gente lê as Sagradas Escrituras, parece que Paulo ele caiu, levantou, no outro dia ele já estava pregando. Não, ele ficou 10 anos recluso. Ele aprendeu, ele foi para perto de Pedro, foi para perto de Tiago, foi para perto de João. Ele precisou aprender primeiro. Então, às vezes nós temos isso, né? Nós queremos ensinar, depois nós pensamos em aprender. E Jesus ele nunca envia ninguém antes de fazê-lo permanecer. Os próprios discípulos precisaram permanecer 3 anos junto com Jesus Cristo, antes de saírem ao mundo inteiro para pregar o Evangelho. Então hoje, a pergunta que quero fazer aqui a vocês, a pergunta que nosso Senhor quer fazer ao coração de vocês: onde você mora? Porque João pergunta, onde moras? E talvez Jesus queira responder, queira devolver esta pergunta para você, dizendo assim, ó, catequista, onde mora o teu coração? Onde está o teu coração? Aonde você colocou o teu coração? Primeiro ponto que quero trabalhar aqui, nesta meditação. É possível trabalhar para Jesus sem viver com Jesus. Existe uma das cartas mais assustadoras do Novo Testamento, que é a carta de Apocalipse à igreja de Éfeso. Quando eu falo assustadora, é por conta é porque ela é uma carta impressionante, né? E eu quero ler aqui para vocês. São João ele escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem 7 estrelas na sua direita e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Sei que não podes suportar os maus e experimentaste os que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens paciência, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Veja que bonito, né? Olha o que a carta está dizendo. Jesus começa elogiando, né? Aquela comunidade. Conheço as tuas obras, conheço o teu esforço, conheço a tua perseverança, conheço a tua fidelidade, conheço a sua luta contra os falsos catequistas, contra os falsos profetas, contra os falsos apóstolos. Ou seja, se nós olharmos assim, é uma excelente pastoral. A igreja de Éfeso luta, conheço a tua paciência. Se fosse hoje, nós diríamos assim, se fosse uma paróquia, se fosse uma igreja, poxa vida, a igreja de Éfeso é uma paróquia organizada. Tem catequese, tem liturgia, tem formação, tem ministros, tem grupos, tem retiro, tem calendário. Nossa, a paróquia Santa Francisca está ótima. Tudo funcionando. Mas então, tem uma frase que destrói um pouco tudo. Aí diz o Senhor à igreja de Éfeso: mas tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade. O que ele está dizendo? Primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às tuas primeiras obras. Veja que bonito. É uma frase belíssima e para nós pode até soar um pouco atordoante, né? Jesus não está dizendo que a igreja caiu ali, os discípulos caíram no adultério, que perdeu a fé.
aliás, que mataram alguém, que xingaram, se pegaram no tapa, sei lá, pegam uns pecados cruéis aí, né? Mas eu acho que, eu vejo, né? Nosso Senhor está dizendo aqui, você abandonou o teu amor. Vocês continuam trabalhando, mas o coração já não é mais o mesmo. E aqui existe uma doença espiritual, ela é silenciosa, ela faz com que nós continuemos na igreja, ela não nos faz abandonar a igreja, mas ela nos faz permanecer na igreja, mas sem amar Jesus. Isso acontece muito facilmente, principalmente com aqueles que estão à frente, com os catequistas, conosco. Porque trabalhamos tanto para Deus, e nós nos envolvemos tanto com as obras, que às vezes nós nos deixamos atrapalhar por estas obras. Temos trabalhado tanto para Deus que deixamos de estar com Deus. Deixamos de estar com Deus, é possível preparar excelentes encontros, mas sem preparar a própria alma. É possível ensinar o Pai Nosso sem rezar o Pai Nosso. É possível. É possível permanecer na igreja, entrar, ensinar a fazer adoração, sem fazer a sua própria adoração. É possível. Isso pode acontecer com muita facilidade conosco, porque nós trabalhamos tanto para Deus que deixamos de estar com Deus. É possível explicar a Eucaristia e já não sentir saudades do Santíssimo. Você pode falar bem da Eucaristia, mas já não sente saudade. É possível ensinar sobre o perdão, mas já não ter vontade de confessar-se, guardar ressentimentos. É possível ensinar e falar muito bem da vida dos santos, sem desejar ser santo. São João Paulo II, ele escreve algo extraordinário nesse documento aí que nós temos. Ele diz que a finalidade da catequese não é transmitir uma doutrina. Até alguém colocou esse trecho lá no grupo. Não é transmitir uma doutrina, mas colocar a pessoa em comunhão e intimidade com Jesus Cristo. Percebam o peso dessa frase, né? A catequese não termina quando as crianças respondem às perguntas ou quando elas aprendem aquilo que nós queremos. Você foi lá e deu a formação, as pessoas saíram catequizadas. Não, a catequese termina quando aqueles que nós catequizamos começam a amar Jesus verdadeiramente. Então, daqui nasce uma pergunta. Será que eu mesmo estou vivendo essa comunhão? Eu estou vivendo esta comunhão? Um segundo ponto para a nossa meditação. Quando o serviço começa a matar o amor. Existe uma outra personagem nos evangelhos, que nós conhecemos muito bem. Marta e Maria. E quero falar da Marta. Marta, ela tida muito mais com esta coisa do trabalho, né? Os padres da igreja, para explicar aqui para vocês, os padres da igreja, eles não atribuem Marta como aquela que faz sem rezar, tá bom? Não é esse o espírito de Marta, não é esse. Marta estava com Jesus tanto quanto estava Maria. Marta e Maria, elas se complementam nas Sagradas Escrituras. Mas aqui eu quero falar mais sobre realmente este peso de ser uma Marta que trabalha e não vê que Jesus está ao seu lado. Marta fazia tudo certo. Ela servia, ela organizava, arrumava as coisas, acolhia, preparava, corria, trabalhava. E Jesus nunca critica o seu serviço, porque o problema dela não era o serviço. O problema dela era onde estava o seu coração. Jesus diz: Marta, tu te inquietas, agitada, preocupada, com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, estar comigo. Percebam que ela estava perto de Jesus, mas já não estava com Jesus. E essa é uma diferença enorme. É possível passar anos na igreja, e você pode passar anos na igreja,
É possível, e acredito aqui que muitos, a maioria, já é de longa caminhada. É possível passar anos na igreja, a nossa vida espiritual, ela não é retilínea, assim, não vai fazendo uma coisa conforme, não. Nossa vida espiritual, ela tem altos e baixos. Acho que eu já expliquei isso em outros momentos, né? Nossa vida espiritual tem altos e baixos, isso é muito comum. Isso é o normal. Ora você está muito bem na vontade de Deus, ora você cai, ora você se afasta, ora você se volta mais ao trabalho por conta de alguns motivos. A vida, ela tende a nos amadurecer, ou então nos deixar mais imaturos, depende de como nós respondemos às situações que a vida nos propõe. Então, existe algo perigoso, que é deixar Jesus sozinho dentro da igreja, estando dentro dela. É o maior perigo das pastorais, é o maior perigo da catequese. Não é o pecado, é a rotina. Porque o pecado ele ainda dói, a rotina não dói. A rotina ela só é rotina. A rotina ela passa como uma coisa imperceptível. A rotina ela anestesia. A rotina, ela já não emociona ao ouvir o evangelho. Por exemplo, aos ministros e acólitos. Os ministros e acólitos tem ministros que participam de 2, 3 missas. Acólitos que participam de 2, 3 missas. E às vezes você está porque você está trabalhando no serviço do altar, e às vezes você está tão focado naquilo que você está fazendo no altar, o trabalho. Será que o padre, e se o fulano errar, e se o coroinha fizer isso errado, e se não sei o que lá, e você está preocupado, tão preocupado com aquilo que está acontecendo, que você para de prestar atenção no essencial, que é nosso Senhor. Você para de prestar atenção. Nossa, que maravilhoso, aquela missa foi maravilhosa. Aí você pergunta lá para alguém que estava participando, para alguém da liturgia que estava participando. Eu nem percebi. Eu estava preocupado, eu estava atenta em ler. Né? A pessoa que vai ler, vai fazer a leitura. Eu estava tão atenta ali, preocupada com a leitura. Será que eu vou errar? Será que eu não vou acertar? Será que o que vai acontecer? Eu me perdi. O negócio passou, a graça passou. E eu perdi. E a gente costuma fazer isso diversas vezes. Isso é um costume nosso. Tudo vira rotina. Você vai lá, senta no banco da igreja, você está lá com as suas crianças, com os seus catequizados, você está lá sentado com eles, mas o evangelho já não emociona mais. Você escuta, mas aquilo já não te deu atenção, você não ficou atento. A missa já não te emociona mais. A confissão já não te preenche mais. A confissão vai ficando a mesma coisa. A mesma coisa. Vamos confessar. Eu sou daqueles que pede mesmo para que se confessem com frequência. Eu falo porque, graças a Deus, uma das coisas que salva a minha vida é a confissão frequente, né? Confessar-se com frequência. Não por mérito, mas graças a Deus, me confesso uma vez por semana para não ter problema, para eu não fugir de Deus, né? Enfim, mas sempre recomendo, confesse-se com frequência. Confesse-se com frequência, confesse de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Faça um bom exame de consciência. Às vezes a gente cai na rotina que a gente não para pensar na nossa própria vida. Não para fazer um bom exame de consciência. A gente vai se confessar sem fazer exame de consciência. Isso é muito comum. As pessoas não fazem exame de consciência para confessar. Se as pessoas fizessem exame de consciência para confessar, mas achariam pecados. É lógico que acha. Tem gente que não... mas eu não tenho mais pecado. Mas... Não. É porque não faz exame de consciência. A gente tem que aprender. A coisa virou comum. Parece que as coisas viraram a obrigação, né? As adorações viraram obrigação, os grupos viraram obrigação. Eu acordo toda manhã e vou lá, mas parece que o negócio já é uma obrigação. E quando a coisa se torna obrigação, vai virando um peso. Você vai perdendo o amor. E aí a pergunta inicial, aonde moras? Aonde está o teu coração? Perguntar para vocês aqui. Vocês lembram da primeira vez que vocês fizeram catequese? Lembra... Eu não estou pedindo, não a vez que você deu aula de catequese.
Alguém lembra da sua primeira aula de catequese quando o catequista te ensinou? Você lembra da tua primeira aula de catequese? Agora, você lembra quando você deu a primeira aula de catequese? O primeiro dia que você esteve lá, o primeiro dia que você esteve na frente lá formando, dando uma formação sozinho, no desespero e tal, e você, como é que eu vou fazer? E você se preparou. Aquele dia que você se preparou para a catequese, como você preparou aquele encontro, preocupado, porque é perigoso. Os primeiros encontros são assim, né? Eu falo por mim. Eu gosto muito de dar aula de catequese e eu dou aula de catequese para os adultos. Só que eu faz o quê? Quantos anos que eu dou aula de catequese? Desde o seminário, 11 anos. Eu sempre dei aula de catequese para os adultos, na paróquia onde eu passei e tal. Como padre, como seminarista também. Então, assim, já faz anos que eu dou o catecismo de cabo a rabo, de ponta a ponta. Qual que é a tendência de... E não é porque eu não sei, é porque eu sei mesmo. Se pegar o catecismo, eu sei, porque faz 10 anos que eu dou a mesma coisa. Eu pego o catecismo, você pegar uma aula, eu quero essa aula aqui, né? Esses dias a gente teve eu tinha preparado uma aula para dar para a formação dos ministros, e eu tinha preparado uma aula que não tinha nada a ver, mas o tema surgiu, deu um outro tema totalmente complexo, totalmente diferente. Nossa, como é que o padre sabe isso? Faz 10 anos que eu estou fazendo a mesma coisa. Como que eu não vou saber, né? Nós temos a tendência de fazer as coisas sem o preparo. E por conta desse costume, as primeiras aulas a gente sempre prepara. Eu lembro, das primeiras aulas a gente prepara e tal, faz texto, faz anotação, não sei o que lá. Aquela dedicação, e pega as crianças e não sei o que, e pega, e faz o videozinho, e faz slide, né? O pessoal lá do batismo, né? Não sei como é que tá, eu lembro, e faz slidezinho aqui, bota o retroprojetor, não sei o que lá. O que pode acontecer? O negócio vai ficando um pouco mais frio, né? É para uma pessoa só hoje, hein? Então, não tem problema, não. A gente não precisa fazer com a mesma empolgação, é para uma pessoa só hoje. Hoje veio só metade da turma. A gente não precisa fazer... hoje tá meio frio, né? Eu já acordei meio assim. A gente vai perdendo, a gente vai caindo na rotina. Como é que você rezava para preparar uma aula? A primeira aula, como é que você esperava aqueles que estavam chegando, né? Isso também influencia muito, né? Chega num ponto que você esperava as crianças chegarem com aquela alegria, com aquele sorriso. As crianças estão chegando. As minhas crianças, os meus jovens. Olha, eles estão chegando. Eu vou catequizar. Eu vou ser o formador hoje aqui. Eu vou catequizar todo mundo. Aí vai passando o tempo. Não é mais aquele sorriso que você recebe. Isso pode acontecer, né? E depois, né? Aquele espírito, como é que a gente sai? Como é que a gente sai daquilo? Aquela experiência de sair feliz por ter feito aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Ou então o negócio ficou meio na obrigação, aí daquela, tô cansado. O que aconteceu com aquele coração? Quando é que aquele coração endureceu? Mais uma vez, né? Onde tu moras? Mestre, onde moras? E Jesus ele responde para você com a pergunta: onde mora o teu coração? E aí entramos no terceiro ponto, que é exatamente essa pergunta. Mestre, onde moras? João e André fazem esta bela pergunta. Eles não perguntam para Jesus, né? Qual que é o método que nós vamos utilizar? Qual é a tua doutrina? Como é que nós vamos organizar as coisas? Eles perguntam apenas: Mestre, onde moras? Porque quem ama quer morar junto de Jesus. Jesus responde o quê? Vinde e vede. Eles permaneceram com ele. O verbo mais importante deste evangelho não é ir, é permanecer. Não é que eles foram, mas eles permaneceram. Porque toda missão nasce da permanência.
quem não permanece vira funcionário da igreja. Quem não permanece com Jesus vira apenas um funcionário da igreja. Pode estar na frente de Jesus eucarístico, mas não reza, não permanece, não está com ele. Quem permanece vira discípulo, porque existe uma diferença enorme entre o funcionário e o discípulo. O funcionário trabalha por obrigação, o discípulo trabalha por amor. O funcionário conta as horas para ir embora. O funcionário está contando. O discípulo, ele perde a noção. O discípulo perde a noção do tempo. Quantas vezes, né? Você já foi dar uma aula de catequese, você começa a dar aquela aula de catequese bacana, aquela aula de catequese alegre, você perde o tempo, você se perde, a aula estende mais, você fala mais do que deveria, mas não porque você não está preparado, mas porque você está empolgado e você vai falando de Deus, as crianças vão, os jovens, né? Aquele que você está catequizando, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Né? Imagina. Aquele que é discípulo, ele quer passar o tempo com Nosso Senhor. Aquele que é discípulo, ele quer passar o tempo falando de Nosso Senhor. O funcionário, ele só executa a tarefa. Ninguém aqui está para executar tarefa. Você não foi chamado para executar uma tarefa. Você não é um executador. Nós não precisamos de quem executa tarefas aqui. Pessoas que executam a tarefa no mundo têm muito melhores do que nós. Se eu der para uma pessoa inteligente, às vezes, muitos aqui se perguntam, já se perguntaram. E é muito interessante como continuam se perguntando. Padre, mas eu não tenho capacidade para fazer isso, padre. Padre, logo eu, como é que eu vou fazer, padre? Não dá. Mas, padre, não, como é que eu vou fazer isso? Eu não te chamei para você fazer isso. Eu não te chamei para você executar uma tarefa. Eu te chamei para ser catequista, poxa vida. É diferente. É para você entregar a tua vida. É diferente. Não é para você exercer uma função. É para você fazer, é para você ser discípulo. Ser discípulo na frente das crianças, dos jovens, dos adultos, daqueles que estão vindo. É para isso que eu chamei você. E por isso que São João Paulo II ele insiste nessa carta. Ele diz, né? Cristo não é apenas o conteúdo da catequese. Você não está aqui para passar o conteúdo. Cristo. Eu falo que eu brinco, né? Eu sou uma pessoa conteudista. Eu gosto, nas catequeses, eu gosto de passar o conteúdo da catequese. Mas quando a gente fala de conteúdo, eu quero que vocês entendam. O conteúdo que nós damos é Cristo, é uma pessoa. Cristo é o centro da catequese. Não é somente uma lei, uma norma. O conteúdo que você dá é o próprio Senhor da vida. O catequista, ele não conduz o catequizando para uma sala. Ele está conduzindo para uma pessoa. Hoje, eu não quero perguntar aqui, né? Quantos anos você é catequista? Se você tem desempenhado bem o seu trabalho. Mas a pergunta que quero fazer neste retiro para você é: há quantos dias você esteve realmente com Jesus? Quanto tempo você fica com Jesus? Quanto tempo você permanece com Jesus? Eu não quero saber quantos encontros você preparou. Não quero saber como foi o encontro que você preparou, qual foi o melhor encontro da sua vida. Isto pouco importa. Eu quero saber, aliás, eu não, né? Que para você refletir, quando é que foi realmente a última vez que você abriu o Evangelho não para preparar uma aula, mas para alimentar a própria alma? Eu abri o Evangelho agora porque eu quero conhecer o Evangelho. Qual foi a última vez que você entrou numa igreja sem nenhum compromisso?
Vocês estão acostumados a preparar retiros, né? Agora vocês são os retirantes. Qual foi a última vez que você chegou num retiro sem precisar fazer nada, só para comer e prestar atenção? Só para comer e rezar. Qual foi a última vez que você entrou na igreja só para ficar olhando Jesus no sacrário? Quando foi a última vez que você chorou diante do Santíssimo Sacramento? Que você chorou diante do sacrário? A última vez que você contou os seus problemas? Quando foi a última vez que você disse, Senhor, eu quero ficar só contigo? Sentou no banquinho, eu quero ficar somente contigo. Eu quero ficar a sós. Qual foi a última vez que você chegou na igreja, entrou debaixo do sacrário, porque você fala com uma pessoa, e você disse assim, mestre, onde moras? E poder escutar de Jesus dizendo assim, ó, vinde ver, vinde e vede. Enfim. Nós vamos para o deserto, né? Vocês estão com cadernos aí, né? Mas mais do que as anotações, levem uma pergunta, né? Acho que a pergunta que mais importa hoje, né? Em que momento eu abandonei o meu primeiro amor? Será que eu abandonei por algum momento o meu primeiro amor? Como está o meu primeiro amor? Faça uma recordação, né? Se vocês responderem essa pergunta com sinceridade, com certeza esse retiro já vai começar a produzir um grande milagre, né? Não é formar catequistas melhores, mas fazer voltar para casa discípulos apaixonados por Cristo. Esses são os catequistas da Paróquia Santa Francisca. Discípulos apaixonados por Cristo. É essa a nossa missão aqui. Eu preparei umas folhinhas para entregar para vocês. A minha secretária ainda não veio trazer. Talvez ele seja com dificuldade de impressão. Mas eu fiz um roteiro para o deserto. Então eu vou dizer aqui, daqui a pouco eu pego as folhinhas, né? Mas tem um roteiro para o deserto. O roteirinho para o deserto é sobre a tua primeira experiência com Deus. O primeiro encontro com Jesus, o seu primeiro encontro com Jesus. Quando é que foi que você pode dizer assim, eu me apaixonei por Jesus? Quando foi? Se coloque, né, diante do Senhor nesse dia. Quando foi o dia que eu me apaixonei por Jesus? Perguntar-se, né, o que havia de diferente naquela época? Por que naquela época foi diferente? O que aconteceu para que eu me apaixonasse por Jesus? Ai, padre, eu acho que eu não me apaixonei por Jesus ainda. Não, então peça para se apaixonar hoje, que hoje seja seu primeiro amor. Não tem problema. Então, leve essas perguntas pro deserto. Outra pergunta sobre esse seu primeiro encontro com Jesus. Quando é que foi a última vez que eu senti a alegria de simplesmente estar diante do Senhor? Porque muito provavelmente naquele primeiro encontro você se sentiu alegre, se sentiu amado, tem um sentimento por trás daquilo. O Senhor utiliza disso. Teve aquele amor, não sei, talvez um retiro que você participou, um EJC, um ECM, um TLC, um retiro de jovens qualquer, um retiro de catequese qualquer na paróquia que abriu seus olhos, alguma coisa, uma celebração na missa que você, meu Deus, é isso daqui, e aquilo ali encheu o seu coração. Você sentiu, poxa, é isso daqui. Quando é que foi essa última vez que você se sentiu alegre? Se você pudesse voltar àquele tempo, lembre-se daquele tempo. Se você pudesse voltar àquele tempo, pergunte-se, o que mudou em você? O que mudou?
Por que não é mais assim? Ou se é, que bom que seja, que continue e peça para que permaneça sendo. Depois, nesse deserto, o seu relacionamento com Deus hoje, como está? O seu relacionamento com Deus hoje. Pergunte-se, pergunta sincera, eu rezo por obrigação ou por amor? Eu vou até Deus por amor ou vou por obrigação? Quando eu abro a Sagrada Escritura, eu procuro ouvir Deus ou eu apenas preparo os meus encontros? Eu só abro a Bíblia para preparar aquilo que eu preciso. Suas participações nos atos litúrgicos. A participação da missa te comove ainda? Você fica enchido, fica mexido, falando, participo da missa. Nossa, eu sinto falta de participar da missa, como me faz falta, como eu preciso disso, como eu preciso. Você fica mexido com a participação da missa? Você fica mexido com a Eucaristia? Quanto tempo faz que você permaneceu diante do Santíssimo sem pedir nada? Apenas para estar com Jesus, sem dizer apenas uma palavra, porque às vezes a gente vai carregado de oração. A gente quer pedir pelos outros, quer pedir pelos padres, quer rezar por não sei quem, por fulano, pela família de não sei o que lá. Você traz uma lista de oração, uma lista de graça, e você reza o terço, e reza não sei o que lá, e ladainha de não sei o que. Quanto tempo faz que você não ficou? Nós precisamos aprender a contemplar. Vinde e vede, aprenda a contemplar, ficar parado, purificar o seu olhar no olhar de Jesus. Somente isso. Ficar ali parado, quieto. Depois, terceiro ponto para o seu deserto, sua vida de catequista. Sua vida de catequista. Você é mais preocupado com a organização da catequese com sua vida, do que com sua vida espiritual? Com o que você se preocupa mais? Você está se preocupando? Puxa, eu tenho que fazer isso daqui, tenho que fazer aquilo lá, tenho que procurar isso daqui, tenho que procurar aquela coisa. Estamos no momento de férias, né? Vai entrar no momento de férias da catequese. Aí quando estamos na período letivo catequético, estamos dando aula de catequese, você prepara, você reza. Nossa, como se prepara bem. Aí acaba, agora vou entrar em férias, aí parece que você também entra de férias, você não precisa mais preparar a aula. Aí você não reza mais. Por quê? Porque você não precisa preparar a aula. Agora está mais simples, está mais fácil. Eu tenho preparado melhor as minhas aulas ou a minha alma? Os meus catequizandos encontram em mim um homem ou uma mulher que ama Jesus? Ou um professor? Você é o que para eles? Um professor? Para os catequistas de criança, um tio? Ô tia, ô tio? Ou é alguém que eles podem olhar assim e falar, eu quero amar Jesus como essa... Nossa, ela ama Jesus mesmo, hein? Se hoje... Isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer sempre. Se hoje você deixasse a catequese, a sua vida de oração, ela permaneceria igual? Seu contato com aquilo que te faz ser catequista permaneceria igual? Depois, perigo da vaidade. Você gosta de ser elogiado pelo seu trabalho? Fica triste quando ninguém te elogia? Tem ciúme dos outros? Daquele que faz melhor, daquele que tem um dom um pouco mais acentuado? Eu quero que as pessoas me admirem mais. A quem você quer passar quando você vai catequizar? Quer passar a você? Você prende as pessoas a você ou você prende as pessoas a Nosso Senhor? Depois, outra pergunta que nós vamos trabalhar isso mais para frente, mas a coerência de vida. Você ensina a oração, mas você reza. Você ensina o perdão, mas você perdoa. Você ensina a Eucaristia, mas você ama a Eucaristia. Eu ensino a santidade, mas você quer ser santo? Tudo aquilo que contempla a santidade.
Diante de Jesus, neste deserto, peço a você, onde foi que eu me perdi do meu primeiro amor? O que hoje pode ocupar o lugar que antes era dele? Qual a conversão concreta que o Senhor te pede nesse retiro? Qual será o meu primeiro passo para ir e ver, para morar contigo? Senhor Jesus, tu nos chamastes para ser discípulos antes de nos fazer catequistas. Hoje nós voltamos a ti com o coração sincero, mesmo com o coração ferido. Mostra-nos, Senhor, onde nós abandonamos o primeiro amor, faz-nos permanecer contigo, para que nunca anunciemos um Cristo que já não conhecemos. Senhor, nós te pedimos que aqueles a quem nós catequizamos não encontrem em nós um simples professor, alguém que ensina, alguém inteligente, mas um discípulo apaixonado. Amém.